E prosseguindo na nossa série dos piores carros das montadoras aqui no Brasil, hoje é a vez da Fiat. Eu vou falar aqui para vocês os carros que são muito mancos, os carros que são muito beberrões, os que são bombas, os que são ruins de mercado, ou seja, tudo dentro de um contexto, porque na vida tem uma coisa melhor e outra pior. Tá curioso em saber? Bora pro vídeo! E vamos lá para o contexto do nosso vídeo, porque como falei, na vida existe o pior e o melhor. E nesse vídeo vamos ver os piores carros da Fiat aqui no Brasil. Então, bora começar. E começando com uma picape que revolucionou o mercado, mas tem uma versão dessa picape que sim, é complicada, que é a Fiat Toro 1.8 e-Torque Flex. Automática principalmente, meus amigos. Por que, Vinícius? Essa mecânica é boa, e-Torque é tranquila de manter? Bem, em termos de resistência, esse carro é bom. Mecânica 1.8 e-Torque, Fiat, que equipou um monte de carro. Todo mundo sabe como é que é a guerreira, né? Só que esse carro é muito grande para esse motor, isso mesmo. E pesado também, ainda mais com câmbio automático. Cara, fica uma verdadeira lesma. Atola com facilidade em qualquer lugar. Tem dificuldade de subir algumas rampas. Sem sacanagem, digita aí no Google Fiat Toro atolando, subindo rampa. É uma verdadeira vergonha. E o consumo desse carro é bizarro. Bebe mais que o seu tio chato no domingo em um churrasco de família. Isso mesmo, muita gente reclamava desse carro que a Fiat resolveu colocar o motor Turbo Flex 1.3. Mas pelo menos não é manca e tão beberrona, né? Mas a Fiat Toro 1.8 e-Torque, automática principalmente, é sim, infelizmente, um dos piores carros da Fiat. Claro que dentro do contexto que falei para você. E outro carro da Fiat também aqui, vamos falar da Fremont. Meus amigos, a Fiat Fremont é um SUV primo da Dodge Journey, a prima pobre assim, digamos, que a Fiat trouxe para cá. Muito bacana, espaçosa, bonita, confortável, equipada, 7 lugares, só que a Fiat Fremont é uma versão mais pobrezinha da Dodge Journey, isso mesmo, enquanto a Dodge era motor V6, se não me engano, mais potente do que um trator, mas a Fiat Fremont não tem o motor V6, e sim o 2.4, meus amigos, isso mesmo, mas as primeiras versões são as piores, assim, digamos. As últimas já ganharam um câmbio automático de 6 marchas, tem assim problemas resolvidos, são bem mais estáveis e mais caras também, mas as mais baratinhas, que são aquelas que têm câmbio automático de 4 marchas, meus amigos, eu não recomendo muito, porque o consumo é muito elevado, o carro é amarrado, aquele câmbio de 4 marchas não casa bem com o motor, ou seja, não vale a pena sim. Tem gente que tem e é feliz, beleza, tem gente que é feliz até com Fiat Maré, brincadeiras à parte, gente, mas olha só, não é barata de manter também, as peças são caras, não vendeu tanto, e aí você já viu, é apenas um dos piores carros da Fiat, não que seja estrondosamente uma bomba, né, se é que você me entendeu. Tivemos um Fiat Palio revolucionário que não tinha o pedal da embreagem, lembra do Corsa Auto Clutch, que não tinha pedal de embreagem, que você só usava alavanca? Pois é, a Fiat fez um Palio também, o famoso Palio Citymatic, que não tinha um pedal de embreagem, que tinha atuadores hidráulicos que realizavam essa função de embreagem. E você já viu, não vendeu quase nada, foi fiasco de mercado e é difícil de você manter, porque as peças são caras, são escassas e o sistema não é nada confortável. As marchas também, sabe como é que é, né? A Fiat sempre inovou, mas esse Fiat Palio Citymatic é um dos piores carros, sim, da montadora no país. E fim de papo, nem tem mais o que falar sobre isso. Imagina você que está me assistindo, precisa de um carro bom para o trabalho, pelo menos que seja circuito urbano. Aí você vai lá e compra uma Fiat Fiorino 1.0 com motor Fiasa. Pois é, esse carro existiu lá na década de 90. Eu lembro que eu conheci um rapaz que tinha e ele reclamava muito desse carro. Eu era criança e não entendia tanto de carro como hoje, mas eu vi a frustração nos olhos da pessoa, né? O carro é manco, o consumo devido a isso, que é um carro de carga, imagina um carro desse carregado, puxando carga, meus amigos. Pois é, subindo uma ladeira, além de manco, vai ficar beberrão. É isso que acontecia com a Fiat Fiorino 1.0. Não era bomba, era barata de manter, um tanque de guerra, como todo Fiat, com aquele motor. Um carro desse 1.0 é sacanagem. Olha só a ficha técnica do motor para você dar risada.
Esse carro tinha relação peso-potência de 17,33 kg por cavalo. A potência gerada pelo motor Fiasa 1.0 era de pífios 56,1 cavalinhos e fazia o 0 a 100 em 16 segundos. Pois é, nem tem muito o que falar. Não era bomba, mas um dos piores carros que a Fiat já vendeu aqui no Brasil, né? Agora eu vou te falar de um carro que hoje é de colecionador. É um carro belo pra caramba, admirável. Quem teve um carro desse como entusiasta tem saudade, que é o Fiat Coupé. Mas Vinícius, por que você colocou esse carro na lista de piores Fiat do Brasil? Por causa do contexto dele. Aí você já viu como é que é, né? Difícil de manter, caro de manter, especialmente o Fiat Coupé, que rimou com manter. É um carro raro de você ver, as peças são escassas. Então para você, meu querido e minha querida, usuária convencional de carro, consumidor comum, é uma verdadeira furada. Se trata de uma Ferrari dos pobres. Olha esse visual que bonito, vai dizer que não é? Pois é, que saudade daquela época da Fiat italiana aqui no Brasil. Isso mesmo, mas olha só, o contexto desse carro é uma verdadeira bombinha relógio. Por quê? É carro hoje de colecionador, de entusiasta que manja muito de carro, que vai passando na mão de verdadeiros donos. Porque se você pegar um carro desse mal cuidado, vai sangrar no prejuízo. Por isso que no contexto desse vídeo é um dos piores Fiat que já tivemos aqui no Brasil. Veja bem, não me xingue nos comentários. Quer dizer, xinga assim que dá engajamento. Por quê? É um carro legal, visual diferente, esportivo. Isso lá nos anos 90, tu tirava onda, irmão. O negócio era bacana. Fiat Siena e Fiat Palio Weekend com motor 1.0 e câmbio de 6 marchas. Pois é, quem diria? Hoje o cobiçado câmbio manual de 6 marchas é uma coisa muito bem-vinda, não é verdade? Afinal, você tem mais uma marcha para andar em rodovias, em menores rotações, aí, consumindo menos combustível, mas a Fiat, como sempre, foi muito inovadora, tentou isso lá nos anos 90 e não deu muito certo, porque a relação câmbio-motor fica um pouco sacrificado com o motor Fiasa. Aí você já viu, carro mais pesado com motor muito lento, mais uma marcha alongada, o carro era uma verdadeira tartaruga. Eu lembro que na época o pai de um amigo meu tinha, Deus o tenha, que já faleceu também, Carlinhos, saudade de você, mas ele tinha um carro desse. Cara, o carro era uma lesma, sem sacanagem, cara, muito manco mesmo. Olha só a ficha técnica do Fiat Siena com 6 marchas e motor 1.0 e da Fiat Weekend, sendo que a Fiat Weekend é mais pesada ainda, uma perua familiar com motor 1.0 Fiasa e câmbio 6 marchas. Olha só a ficha técnica. E temos dados da Palio Weekend 1.0 6 marchas com a relação peso-potência de 17,05 kg por cavalo. O motor Fiasa 1.0 gerava para esse carro apenas 61 cavalinhos e fazia o 0 a 100 em 17 segundos. Já o Fiat Siena 1.0 6 marchas tinha relação peso-potência de 16,23 kg por cavalo, o mesmo motor Fiasa 1.0 de 61 cavalinhos e fazia o 0 a 100 em sofridos 16,3 segundos. Verdadeira lesma beberrona, porque o consumo não era bom. E vamos voltar lá no passado, bem nas antigas, lá nos anos 70 e 80, porque teve um Fiat que teve a culpa de colocar a Fiat como montadora bomba. Se você foi criança naquela época, vai lembrar que Fiat era "fui iludido, agora é tarde", um monte de trocadilhos bizarros e pejorativos. Fiat 147 e seus derivados. Hoje, Spazio, Panorama e o propriamente dito. Gente, esse carro foi um dos primeiros carros da Fiat aqui no Brasil, assim como suas variáveis, e claro que tinha defeitos de projeto. O câmbio era horrível, o engate era uma porcaria. Meu pai teve um carro desse em 70 e poucos, e ele pegou 0 km na época. Olha só que interessante. Ele disse para mim que o dele, ele deu sorte, mas vários amigos que tiveram não queriam ver a Fiat nem pintada de ouro. Por isso que o Fiat 147 é considerado um dos piores carros da Fiat. Depois que foi lançado o Uno, as coisas melhoraram bastante e a Fiat chegou hoje no que é uma montadora, sim, confiável no geral. Claro que tem seus defeitos de pós-venda, etc e tal, tem questões e questões também a serem abordadas, mas no geral a Fiat é uma montadora que eu respeito bastante. Porém, o Fiat 147 e sua família de derivados é sim, inevitavelmente, um dos piores carros da Fiat aqui no Brasil, viu? E agora, né, gente, vou fazer um tópico generalizado aqui nessa lista. Qualquer Fiat com câmbio automatizado de embreagem simples, o famoso Dual Logic,
não é o melhor Fiat, e sim, nesse contexto, são os piores Fiat. Por quê? Os manuais são melhores, são mais confiáveis, são mais resistentes. Apesar de serem manuais, não irritam na sua dirigibilidade. Já dirigiu um carro Dualogic? Cara, eu achei muito chato, tem que ter paciência, mas veja bem, se você tem muita necessidade de ter um carro com trocas automáticas, apesar de ser um câmbio automatizado, as trocas são automáticas, você não vai ficar trocando marcha, né? O Dualogic talvez possa ser uma boa, porque é desvalorizado e hoje não é tão caro de manter assim. E temos vários carros, Palio, Punto, Estilo, Bravo, Linea, o 500, etc e tal. Vários carros. Todos os carros com câmbio Dualogic não são os melhores, logo são os piores. E um dos primeiros carros culpados pela maldição de carros médios da Fiat aqui no Brasil, não conhece a maldição da Fiat? Depois desse vídeo vai na descrição que tem um link do vídeo para você conferir para ver qual é que é. Isso mesmo, pessoal, Fiat Tipo. O carro até que fez um sucesso, teve mês que vendeu mais que o Gol. Inicialmente vindo importado, essa versão importada IE de injeção eletrônica 1.6 é que deu ruim. Esse carro tinha um defeito nas mangueiras do sistema de direção hidráulica, que quando você estacionava com a direção esterçada, rompia essa mangueira, vazava o fluido inflamável em cima do motor e o carro pegava fogo. Pessoal, muita gente levou prejuízo, criaram até uma associação de vítimas do Fiat Tipo, a famosa Avitipo. Isso mesmo, um monte de gente se ferrou, ou seja, o carro ficou literalmente queimado no mercado. Aí a Fiat, quando nacionalizou o Fiat Tipo aqui no Brasil, com o Fiat Tipo 1.6 MPI, esse problema não existia mais, mas aí já era. O leite já foi derramado. Ficou queimado, ninguém queria saber. Até a versão 2.0, que tinha Cedice Válvula excelente, ficou zoada, porque ninguém queria saber de Tipo. Ou seja, o Tipo é um carro injustiçado por causa disso. Claro que é, afinal na época era um carro tecnológico, completo, bonito, né? Vamos combinar, mas já era. Se eu não colocar o Tipo como os piores Fiat, vai ficar pegando para mim nos comentários, né? E vamos para o sucessor do Tipo, que é o Fiat Brava. A Fiat tentou incansavelmente ter carros médios aqui no Brasil e não deu certo, a maldição estava criada. O Fiat Brava, meus amigos, era um Fiat Maré hatch. Pois é, isso mesmo. E você não deveria esperar o quê? Uma coisa tão confiável. Apesar que ele tinha motorização menos bombástica, que era 1.6 16 válvulas que teve na linha Palio, era um motor legal, esperto, mas tinha peças caras e nunca foi barato de manter. E o Fiat Brava também herdou alguns probleminhas eletrônicos, elétricos do Fiat Marea, né? Era carro caro de playboy, competia com carros aí na época da sua categoria, nunca foi barato e também ficou com fama de bomba. Por isso que ele está nesse vídeo aqui. Hoje em dia, Fiat Brava inteiro é coisa de entusiasta que manja, que sabe e que confia no outro dono, porque um carro desse hoje é barato, é uma verdadeira furada você comprar, é muito risco, efeito bola de neve, sabe como é que é, né? Fiat Brava, infelizmente, um dos piores carros da Fiat aqui no Brasil. E claro, a mãe de todas as bombas, Fiat Marea, versão sedã e perua, a perua Fiat Marea Weekend, pra mim é lindíssima até hoje. Vamos lá, gente. Eu lembro que na época 4 Rodas fez um comparativo de carros em lançamento, que o Marea ganhou esse embate, né? E muita gente hoje sacaneia que foi naquela época que começaram a surgir fake news, mas veja bem, se você que nem eu já teve contato com esse carro, o Marea é um carro excelente de você guiar, confortabilíssimo, completo, de outro nível. Se você dirigisse um Marea e um Vectra B, que já era um excelente carro, você iria entender o que eu estou te falando. Mas o Marea chegou numa época muito avançada para o seu tempo, até a Fiat errou na especificação de troca de óleo no manual de serviço. E você já viu um carro daquele, né? Principalmente os 5 cilindros. Muita tecnologia na época, pouco conhecimento técnico, não tinha preparo para mexer nesse carro. Para você trocar uma correia dentada, tinha que desmontar o motor quase todo. Hoje existem técnicas que barateiam tudo isso. Mas hoje é hoje, né? Não deu certo, cara. O carro virou uma bomba, uma bola de neve de lá para cá. Sempre foi caro de manter, as peças também sempre foram caras. E hoje só são bons aqueles marés que estão na mão de pessoas que cuidam. Já gravei um, tem link na descrição, gente. Fiat Maré, o mito, rainha das bombas, mas infelizmente é um dos piores Fiat do Brasil devido
ao contexto aqui nesse vídeo. E eu acho que você está se perguntando, Vinícius, cadê o Fiat Tempra, que é o pai do Maré? Vamos lá. O Fiat Tempra, meus amigos, sim, também faz parte da maldição de carros médios da Fiat aqui no Brasil. Mas o Tempra fez muito sucesso de vendas, afinal ele introduziu motor 16 válvulas, etc e tal. Tudo bem que o arrefecimento era um dos calcanhares de Aquiles desse carro, complexo, complicado, que você tinha que lidar na maciota. E aí você já viu, né? Depois o problema desse carro foi quando ele caiu no mercado de usados, que foi passando na mão de um de outro, gambiarra aqui, gambiarra ali, desvalorização alta. Aí você já virou bomba, mas eu não julgo esse carro como um dos piores Fiats aqui do Brasil. Senão meu amigo Márcio Braga, caçador de carro, me mata depois. Brincadeira, irmão, tamo junto. Mas vamos lá, fica ao seu livre pensamento dizer que o Tempra é ou não um dos piores carros aqui do Brasil. Eu acho que não é, porque eu entendo a trajetória dele. Depois do que veio, aí complicou, beleza? Dizem que o Tempra é apenas o pavio da bomba, o que veio depois explodiu tudo. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal, beleza? Comentem aí se você conhece mais carros que você julga ser um dos piores Fiats vendidos aqui no Brasil, beleza? E me desculpe se eu falei do seu carro aqui na lista, não tenho nada contra você, nem te conheço pessoalmente e não tô falando do teu carro na tua garagem, tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais, siga também o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, confira os outros vídeos e se você for novo aqui no canal, se inscreva, é de graça e clica no sininho das notificações também. Conheça o meu canal de games antigos e tamo junto, pessoal! Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!